Bom, domingo, dia 10 de setembro, estamos aqui, assim como prometido, ainda na terça-feira, numa matéria que o ex-prefeito Genivaldo Menezes nos procurou para conceder-nos uma entrevista, né? Entrevista essa ao qual ele vai fazer uma análise sobre a conjuntura política local. Genivaldo, que foi prefeito de Águas Belas por 2 mandatos, e concentra aí um grande poder político, tendo em vista que foi o prefeito mais bem votado de todos os tempos em Águas Belas, com mais de 12 mil votos. Olá, Genivaldo, tudo bem? Olá, Edelbrando, olá a todos os ouvintes do IGS, tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. É uma satisfação muito grande estar falando com a população, nem só de Águas Belas, mas toda a região, falar sobre a política, né, do nosso estado, do nosso país, esse momento que nós estamos vivendo, um momento de uma crise econômica, uma crise política que a cada dia se agrava, e Águas Belas, que tem sido um município onde tem uma população muito politizada, uma população que tem participado efetivamente de todas as eleições municipais, as eleições nacionais, enfim, que temos onde o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem tido várias vitórias aqui, vitórias importantes, e eu queria nesse momento falar um pouco para a população sobre esse cenário político. Genivaldo, como você avalia a situação do PT nacional, né, tendo em vista aí a perspectiva de que Lula pode ser candidato ou não, né, tendo em vista aí essa série de problemas judiciais, enfim, como você está vendo esse cenário? Eu vejo com muita preocupação essa crise, né, que atingiu nem só o PT, mas todos os partidos, que cria hoje na população brasileira uma descrença muito grande da política. Nós temos aí o PMDB, o PSDB, o PP, aliás, todos os partidos, né, os maiores partidos, os partidos maiores estão envolvidos em corrupção. Então a mídia tem feito um trabalho muito forte de querer colocar para a população brasileira que quem criou a corrupção foi o PT. Que a corrupção é só o PT que cometeu. E quando a gente, na verdade, você assiste a televisão e a gente tem tido várias surpresas, várias malas de dinheiro, né, apreendidas, né, em apartamentos. E quando a gente vai procurar saber de quem são essas malas de dinheiro, eu ainda não vi nenhuma de Lula nem de Dilma. Eu ainda não vi Dilma com mala de dinheiro a ser apreendida, nem Lula. Na verdade, tem sido figurões aí de outros partidos, do PSDB, do PMDB, de pessoas ligadas a grandes empresas. Eu não quero falar aqui que o PT não se envolveu em corrupção, mas eu quero dizer que, infelizmente, a mídia, os meios de comunicação têm colocado que só o PT é quem tem feito a corrupção, criado a corrupção no Brasil. Como você vê, então, essa questão desses atritos entre próprios membros do partido, como, por exemplo, Palocci agora? Eu vejo isso com preocupação, não deixa de nos preocupar, é uma coisa que assusta essas delações. Agora, o que é que tem acontecido? A gente tem percebido que várias delações, inclusive tem delas que têm sido feitas por pessoas que realmente cometeram o crime, foram presas, e com essa história da delação premiada, essas pessoas, para conseguir liberdade, diminuir suas penas, têm delatado principalmente o presidente Lula. E o que aconteceu pouco tempos atrás com o Decídio do Amaral, e nós vimos agora há poucos dias, a semana passada, o Ministério Público anular a delação de Decídio do Amaral porque nada conseguiu provar contra o presidente Lula e a presidente Dilma. Então, na verdade, essas delações têm deixado a gente um pouco com o pé atrás, porque não dá para você... uma coisa é você dizer que aconteceu, e outra coisa é você provar. Então, elas têm que ser provadas. Até agora ninguém provou. Tem o caso aí do Triplex, do presidente Lula, do sítio de Atibaia, que inclusive Lula foi indiciado, né, pelo juiz Sérgio Moro, mas até agora não se conseguiu sequer uma prova que o presidente Lula é dono do sítio Atibaia, dono do Triplex. Ninguém conseguiu provar. Essa é a minha preocupação, é a preocupação de todos nós brasileiros, né, que temos bom senso, que infelizmente é muita acusação sem prova que tem acontecido. Genivaldo, saindo um pouco da questão nacional, né, vamos para a questão estadual. Como você vê o andar do PT no estado, né? A priori uma aproximação com Marília Reis, agora o presidente Lula vem na visita, né, com essa caravana até Pernambuco e visita o governador Paulo Câmara e a esposa a viúva do então Eduardo Campos. Como você vê essa questão, como tem sido esse caminhar do PT aqui no estado? É controverso ou é a natural da política? Olha, eu acompanhei a visita do presidente Lula a Pernambuco, nessa caravana que ele fez para o Nordeste. Inclusive,
uma coisa muito bonita, né? Eu fiquei assim até emocionado em alguns momentos de ver como o povo brasileiro gosta do presidente Lula. E aí eu percebi uma coisa que eu achei interessante, é todas as classes. São pessoas idosas, pessoas de classe alta, universitários, pessoas, né, pessoas pobres, pessoas da classe B, A, B e C. Então, enfim, todas as classes adoram o presidente Lula. Ele é muito querido pelo povo brasileiro, pelo povo nordestino. Eu senti isso, né? Eu tive presente nessa caravana que ele fez e também acompanhei todas essas conversas da imprensa, da mídia. Na verdade, o presidente Lula fez uma visita de cortesia à viúva do ex-governador, o saudoso governador Eduardo Campos. Ele esteve na casa dela, o Lula, quando a dona Marisa, a esposa de Lula, esteve doente, teve internada, Renata Campos, que é a viúva de Eduardo Campos, esteve lá em São Paulo fazendo uma visita à dona Marisa, e Lula sentiu-se na obrigação, vindo em Pernambuco, de fazer uma visita. E lá estava presente o governador de Pernambuco, né, Paulo Câmara, estava presente o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que inclusive todos os governadores do Nordeste receberam o presidente Lula. Todos eles, sem nenhuma exceção, receberam nessa caravana que Lula fez pelo Nordeste. E com Pernambuco não foi diferente. Mesmo Paulo Câmara não tá, nesse momento não ser aliado do presidente do PT, do presidente Lula, mas teve essa conversa. E aí muitas especulações que o PT vai fazer uma aliança com o governador Paulo Câmara, com o PSB. O presidente Lula não deu nenhuma entrevista, não fez nenhuma afirmação para a gente, inclusive, que tivemos com ele. Inclusive, eu tive a oportunidade de almoçar com ele em Boa Viagem, lá no Recife, em hotel em Boa Viagem. E, em nenhum momento, o presidente Lula falou nessa aliança. Agora, o que é que acontece? Nós sabemos que a política é como uma nuvem, né? Ela muda. Hoje, o PT de Pernambuco defende e discute uma candidatura própria. E tem dois nomes postos aí, que é do ex-prefeito do Recife, João Paulo, e da vereadora do Recife, Marília Arraes, que é prima do saudoso governador Eduardo Campos, neta de Miguel Arraes. É um nome forte, é uma vereadora muito atuante, uma pessoa jovem, que tem um DNA político muito forte. Então, existe uma perspectiva, uma esperança muito grande de se lançar a candidatura própria, de ser ela e ser um nome muito forte para a gente ganhar as eleições em Pernambuco. Ela também, o ex-prefeito João Paulo. Mas isso não está definido, né? Depende muito. Hoje nós temos um cenário e daqui um ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, o cenário pode ser outro. Nós vivemos num momento de muita incerteza política, com essa crise que se agrava a todo momento, a crise política, a crise econômica, né? Delações que surgem da noite por dia, que criam um espanto quando saem as delações, mas a mídia faz aquela euforia muito grande, mas depois, quando as provas não aparecem, as coisas voltam para o normal. Então, assim, vivemos uma instabilidade política muito grande nesse momento. Não dá para a gente dizer o que é que vai acontecer o ano que vem. Ninguém sabe dizer nem quem vai ser candidato, inclusive. O presidente Lula vai andar pelo país inteiro, terminou a caravana pelo Nordeste, vai andar em todas as regiões, região Sul, Sudeste, região Norte, e está disposto a ser candidato a presidente da República. Mas ninguém sabe o que é que vai acontecer até lá, né? Nesse momento de incerteza que nós vivemos. O que eu sei é que se ele for candidato, é muito forte e tenho certeza que Lula vencerá as eleições. Pelo que eu percebo, pelo que está acontecendo hoje pelo Brasil, nós já estamos com apenas um ano de governo de Michel Temer, desse governo golpista e ilegítimo. Nós já temos 3 milhões de pessoas desempregadas. Em apenas um ano já se gerou 3 milhões de emprego. Para você ter uma ideia, só no mês de julho, na cidade do Rio de Janeiro, 800 lojas foram fechadas. Isso se repete em todas as cidades do Brasil, afora. O desemprego aumentando. Já se aproxima de 1 milhão de pessoas que já perderam o seu Bolsa Família, que estão fora do Bolsa Família. Isso gera uma crise muito grande, porque o Bolsa Família foi o programa que mais gerou renda no Brasil. Foi um programa que conseguiu mudar a vida das pessoas, fez com que beneficiasse, no momento que as pessoas que eram excluídas, que não tinham dinheiro, começou a ter dinheiro, começou a fortalecer o comércio local. Durante o período do Bolsa Família, do governo Lula e Dilma, para você ter ideia, os supermercados eles cresceram 800%. Por quê? Porque o dinheiro do Bolsa Família é um dinheiro que circula no bairro onde as pessoas moram, nos povoados, é um dinheiro que circula na própria cidade.
é uma injeção muito grande de recursos no município, porque quem ganha acima de 2 salários, de 3, geralmente compra no cartão, compra nas cidades maiores, compra no shopping, compra em Garanhuns, e enfim, e quem é do Bolsa Família, ele compra na própria cidade, ele compra no seu próprio município, no seu povoado, é um dinheiro que circula na base, nos municípios. Isso fez com que os municípios crescessem, que o comércio se fortalecesse. E hoje a gente já vê o comércio sofrendo, né, em todos os sentidos, comércio de eletrodoméstico, de roupa, de comida, enfim. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. O dinheiro tem desaparecido, porque o dinheiro não está circulando mais na mão das pessoas mais pobres, da população brasileira. Genivaldo, ainda no contexto da política, não é, estadual, nós temos aí uma nova realidade que liga Águas Belas, ou lança Águas Belas ainda mais neste cenário político estadual, que é a candidatura de um filho de Águas Belas, né, Doriel Barros, aqui pelo município. Como você vê essa candidatura? A candidatura importante. Doriel é um companheiro nosso, né? O Doriel, eu conheço ele de menino, nós somos da mesma região. Doriel mora no sítio Bastiões, a mãe dele ainda mora lá, meus pais também, e eu moro na Barriguda, que são sítios vizinhos, né? Sou pegado dos sítios, nós se criamos juntos, estudamos juntos, jogava bola junto, então assim, é um companheiro de um valor muito grande, o companheiro Doriel, uma pessoa bem sucedida, que saiu, como nós usamos a linguagem popular, de baixo. Nós fundamos uma associação junta, eu era o presidente da associação e Doriel era o tesoureiro. E nós viemos para o sindicato, eu vim mais na frente, Doriel veio depois, Doriel foi delegado de base, também fui diretor do sindicato. E nós temos uma caminhada junto, uma trajetória de luta junto. Continua essa trajetória? E eu vejo com muita alegria, né, essa decisão dele sair candidato a deputado estadual, e desejo sucesso a ele. E que quero dizer aqui que eu estou, né, discutindo com ele algumas situações. A gente nunca tivemos distante. Eu tive uma candidatura até poucos dias posta, né? Eu tive aí uma candidatura de deputado estadual posta para ser candidato, mas eu tenho algumas dificuldades, algumas limitações no estado, em Águas Belas. Meu nome, eu sinto que há um apoio muito forte. Eu tenho andado na zona rural, na cidade, eu tenho tido um apoio muito forte da população, e eu tenho conversado com o Doriel sobre isso, converso permanentemente. Mesmo quando eu candidato, eu não tive distante de Doriel, porque é meu amigo, né, meu vizinho. Então, assim, nós estamos construindo essa questão junto. Isso daí era uma das questões que eu ia fazer, que você já se adiantou. Como é que anda essa questão desse relacionamento? Você continua com essa perspectiva de ainda, alimenta essa ideia de ainda ser candidato ou não? Olha, a semana que vem, eu e Doriel, o senador Humberto Costa, nós teremos uma conversa. Nós vamos discutir nem só a questão local de Águas Belas, mas vamos discutir a questão nacional, a questão de todo um estado, de alianças. Nós vamos discutir uma drobadinha de Doriel com o senador Humberto Costa, porque hoje eu também, né, eu estou na assessoria do senador Humberto Costa. Eu não tenho atuado só em Águas Belas, mas minha atuação é em toda a região, todo o estado. Eu estou na assessoria do nosso senador, e eu tenho um compromisso, a responsabilidade de discutir também essa questão, né, dessas alianças, quais são os municípios que nós vamos poder estar trabalhando, Humberto, quais são os municípios que ele terá apoio, onde ele será apoiado. Essa é uma das missões que eu estou tendo agora, né, de construir essa candidatura do senador Humberto Costa para deputado federal. Genivaldo, ainda dentro da perspectiva local, né, como tem sido aí o seu caminhar aqui nessa política aguasbelense no momento, né? Porque você apoiou um candidato que foi vitorioso nas últimas eleições, que foi o atual prefeito. Como está essa conexão entre vocês dois? Olha, nós temos um prefeito eleito com nosso apoio, né, meu apoio e da população de Águas Belas. Tivemos num momento difícil, de uma crise política muito grande, onde o PT elegeu poucos prefeitos, e onde tivemos a reeleição, um índice muito baixo, onde as pessoas quiseram mudança no Brasil inteiro. O índice de reeleição foi muito baixo, e muito menos de quem estava no poder há 8 anos de eleger um sucessor. E em Águas Belas nós tivemos essas condições,
né? Tivemos essa capacidade de, mesmo na crise, de um cenário de seca de 7 anos, nós sofremos muito com essa seca, das pessoas sofrendo, onde a gente deu assistência, mas mesmo assim as condições do município não eram assistência que dava para chegar em 100% no momento certo, mas a gente fez o que pôde, não medimos esforço para atender o povo naquele momento difícil, seja no carro-pipa, escavações de poço, operações do Exército, comprando água em outros municípios. E na crise econômica, onde a gente teve muita dificuldade, né? Dificuldade que nem só Águas Belas vive, mas outros municípios também vivem. O estado rico como o Rio de Janeiro, né? Dificuldade até de pagamento de folha, Minas Gerais, que são estado rico, Rio Grande do Sul, enfim. E nós tivemos as condições, graças a Deus, o povo confiou na gente, em mim, em tudo aqueles que faz a composição do nosso grupo, de eleger uma pessoa indicada por mim e que hoje governa Águas Belas. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu sou muito grato ao povo de Águas Belas, porque sempre, graças a Deus, fui vencedor nas minhas lutas, nas minhas campanhas. Fui vencedor porque o povo quiseram, o povo me atenderam o meu pedido. Então, eu sou muito grato. E sou grato também pela realização. Ontem, 2 pessoas, uma na zona rural e outra na zona urbana, me perguntavam se eu estava decepcionado com a política. Eu respondi o seguinte, Debrando, que eu não vou ficar decepcionado com a política, porque o povo disse que a política de Águas Belas, né, a política do Brasil está nojenta, a política do Brasil está complicada. Não é a política do Brasil, não é a política que está complicada. Tem pessoas que estão complicando a política, ou tem pessoas que são complicadas. Não é que a política é nojenta, que a política... Talvez tenha as pessoas nojentas na política. Mas a gente tem que entender isso. A política é uma coisa bonita, a política é quem muda a vida das pessoas. E assim eu vi muitas coisas mudar em Águas Belas, né? O cenário que nós tínhamos antes e que tem hoje. Eu digo que sou vencedor nem só nas eleições, mas eu terminei o mandato nos últimos dias. Águas Belas foi uma cidade entre 185, só apenas 25, que nós estávamos dentro dela, que recebemos o prêmio, né, o selo Unicef. O que é o selo Unicef? O selo Unicef tem um significado muito grande. Significa que nós combatemos a mortalidade infantil, o analfabetismo, criamos espaço de lazer para as crianças, para os adolescentes, diminuindo a mortalidade materna, né, das mães na hora do parto, enfim, uma série de políticas que mudou a vida das pessoas para que a gente pudesse ser sorteado. E muito resultado de obras estruturadoras para o nosso município, né? Agora mesmo, né, estou tendo a informação que ainda de políticos sérios, porque assim, eu tive a felicidade de ter junto comigo pessoas sérias, pessoas que têm gratidão, que foi o saudoso Pedro Eugênio, que nunca me deixou passar sozinho nas dificuldades, sempre esteve junto comigo, o saudoso Manuel Santos, o senador Humberto Costa, que desde os anos 2000 que eu voto em Humberto Costa, né, um companheiro de fé, um companheiro presente, também com recurso. Agora mesmo está sendo liberado, já está para ser iniciado, o calçamento da rua do Curral do Gado, onde era o Curral do Gado antigo. Aquela rua e aquelas travessas eram todas calçadas com a emenda de 750 mil do senador Humberto Costa. Então, assim, nós não podemos dizer que todos os políticos são iguais. Vai ser liberado agora, 2 milhões ainda do saudoso Pedro Eugênio para fazer 7 grandes barragens. A barragem do Garanzinho, a barragem da Mexa, do Saco da Cobra, lá no terreno, pertinho de Doriel, lá no sítio Bastões, será feita uma barragem, na Mexa, no Nambi. Então, assim, essa emenda é de 2013, mas agora é que ela está saindo. Ficou empenhada, são 2 milhões de reais, que com muita luta eu consegui empenhar esse recurso, elaborar projeto, e será executada pelo governo atual, agora pelo prefeito atual. Quero dizer que com relação ao governo municipal, eu não quero aqui fazer uma avaliação, porque eu não estou participando do governo, né? Eu não participo, não faço parte nem da secretaria, nem do governo, eu não tenho como avaliar. E também o pessoal tem me pedido muito para eu avaliar, eu tenho dito que ainda é cedo, eu vou esperar o final do ano, dia 31 de dezembro. Genivaldo, continuando nossa entrevista, com relação a uma notícia que saiu no IGS essa semana, né, que foi, eu acho que a grande notícia da semana, né, e que refletiu aí, possivelmente, eu creio que um quadro que reflete um pouco a popularidade que você ainda desfruta junto à população. Como você viu a questão dessa entrevista que era anunciando a entrevista de hoje, né, falando sobre a conjuntura política local e nacional,
A que você atribui toda essa repercussão que houve frente a isso? Primeiro, Debrando, eu vi assim com preocupação, né, da minha responsabilidade que eu tenho ainda como líder político de Águas Belas. Eu tinha assim a convicção, a certeza que dia 31 de dezembro eu terminaria uma missão importante, que foi governar essa cidade, de liderar um grupo político, e que a partir de janeiro seria um cidadão normal, um cidadão comum, e que as pessoas não iam mais me abordar, iam mais me procurar sobre questões políticas, sobre questão da administração pública, mas eu percebo que as pessoas me procuram muito, aonde eu chego, sou muito procurado, as pessoas me questionam, me fazem perguntas sobre a política nacional, sobre a política municipal, sobre estadual, sobre a minha participação política, sobre se eu sou candidato ou não, quem são meus deputados, enfim, existe aí esse noticiário, essa repercussão me faz eu pensar, me faz eu refletir da minha responsabilidade ainda como líder político, de eu entender, de eu compreender que minha missão não acabou dia 31 de dezembro, porque a gente, a nossa missão, só Deus é quem sabe quando é que ela termina. Não é porque eu terminou o mandato, eu achava que terminava, né, a minha missão. Mas como as pessoas me procuram, se me procuram, eu tenho o compromisso e a responsabilidade de continuar conversando com as pessoas. Então, assim, eu vejo também, fruto também de uma luta histórica, né? Eu comecei na vida pública adolescente ainda, pode-se dizer, como evangelizador, como catequista, como líder comunitário que eu fui. Comecei a ser votado nas urnas em 2000, desde 2000 que eu participo efetivamente das eleições municipais, né? Participei das eleições de 2002 para presidente, para governador, para deputado, e outras atrás também, várias eleições. Como candidato eu fui em 2002, né? Fui o segundo vereador mais votado. Disputei uma eleição difícil em 2004 e tive uma vitória política, não uma vitória eleitoral, mas tive uma vitória política, onde fiquei o segundo mais votado naquele momento. Disputamos uma eleições muito difícil em 2008, onde nós tivemos uma diferença de 0,5%, onde eu consegui ser vitorioso junto com o povo de Águas Belas e o nosso grupo político. Tive a reeleição com quase 3 mil votos em 2012, né, garantida pelo voto da população de Águas Belas. Demos a maior votação do Estado, proporcionalmente, em Águas Belas, para deputado estadual e federal, governador e presidente, onde nós se aproximamos dos 10 mil votos para Pedro Eugênio e Manuel Santos, uma votação muito expressiva, fruto da nossa aproximação com o povo, aproximação com a população de Águas Belas, com os eleitores, fruto de um trabalho que nós fizemos com Águas Belas, com a população. Então, assim, são coisas que me deixam muito gratificado. Também a eleição, a vitória, né, da nossa sucessão em 2016, onde a gente foi vitorioso mais uma vez, onde eu consegui eleger meu sucessor, onde poucos conseguiram no estado e no Brasil. Teve uns, como eu falei no começo, muito pequeno. Então, essa repercussão, com certeza, faz parte de tudo isso, né? Eu tenho uma vida com o povo de Águas Belas, uma vida política, né? Sou muito familiarizado com a população de Águas Belas. Até quando terminou o mandato, muitas pessoas disseram que eu estava morando em Garanhuns, no Recife, mas eu continuo morando em Águas Belas. Só mudei de casa, moro no mesmo bairro, no bairro de Seu Raimundo, né? Estou aqui, morando aqui, não saio de Águas Belas, eu não tenho nenhum motivo de sair de Águas Belas. O povo foram tão bom comigo, todas as vezes que eu precisei como candidato para apoiar. Então eu não tenho razão nenhuma, motivo nenhuma de ir embora dessa cidade que eu amo, que eu gosto, desse povo querido, que o povo também gosta de mim. Então não existe razão nenhuma e nem vontade minha de morar em outra cidade. É Águas Belas que eu nasci e me criei, é em Águas Belas que eu vivo, é Águas Belas que eu gosto. Então estarei sempre. Quem estiver pensando ou pensou que eu ia ou vou morar de Águas Belas, pode tirar o cavalinho da chuva, que é essa cidade que eu amo, essa cidade que eu vou morar até o último dia da minha vida, se Deus quiser. Genivaldo, você falou aí sobre algumas conquistas políticas suas que foram importantes e inquestionáveis. Tendo em vista que você foi o candidato, quando pela oposição, o candidato mais bem votado da história, com 10.267 votos, se eu não me engano, né?
Quando você se reelegeu, como você já bem frisou, quase 13 mil votos, outra vitória, né? Proporcionalmente, muito bem votado com relação aos deputados estaduais e federais, respectivamente. Dentro desse contexto, você apontava, ainda nos últimos dias de seu governo, quando conversávamos, você falava que tinha uma pesquisa de cunho interno, né, ao qual apontava você com a aprovação ao final daquele governo, de sua gestão, com mais 70% de aprovação junto ao povo de Águas Belas. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: diante de todas essas conquistas, diante de todas essas vitórias políticas, você tem uma importância histórica dentro do município. Você se considera insubstituível na política? Não, ninguém é substituível. Eu sempre trabalhei com isso, sempre conversei, desde a associação, desde o sindicato, que nenhum homem é insubstituível. Tanto é que eu nunca repeti cargo. Fui presidente da associação, só tive apenas uma reeleição, fui diretor do sindicato e fui eleito vereador, renunciei. Eu podia ter acumulado os 2 cargos, renunciei para assumir meu mandato de vereador. Só fui vereador um mandato, fui delegado federal do MDA, fui articulador do território aqui no Agreste Meridional, né? Quem me sucedeu no território foi Zé Cícero. Quem me sucedeu como delegado federal do MDA foi o Luiz Haroldo, que é o atual prefeito hoje, que me sucedeu como prefeito também. Então eu sou daqueles que sempre tive dentro de mim que nenhum homem, nem uma mulher é insubstituível. Todos nós somos substituíveis. Agora, cada um de nós temos uma missão. E eu sempre digo que na política é uma missão dada por Deus e pelo povo. Porque é pelo voto do povo que a gente é eleito. Não é mérito só nosso, não é uma coisa pessoal da gente. É uma missão que a gente veio cumprir na terra e Deus é quem sabe qual é o tempo que a gente termina essa missão. Nós não vamos saber nunca, né? A gente pode até tomar uma decisão. E dizer assim: eu não quero mais participar da política, de cargo eletivo. Agora, de repente você continua na missão sem estar na política, né? Sem estar com mandato na política, porque a política também é uma coisa que quem faz, muita gente faz com profissionalismo, pelo salário, pelo emprego, pelo status, mas eu sempre fiz a política como uma missão de mudar a vida das pessoas. Então, assim, para mim, tanto faz eu estar com mandato como eu não estar. Política é um instrumento de reivindicação, de você propor mudanças na vida das pessoas. Então eu vejo a política desse jeito. Então, para mim, que vejo ela desse jeito, não está dentro de mim. Eu sou movido pela política, né? Gosto da política desde criança, sempre gostei, respiro política. Então, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa que só vou sair da política quando eu morrer, por essa circunstância, por esse sentimento que eu tenho. Genivaldo, você enfrentou dificuldades na sua segunda gestão, né? Até com a Câmara de Vereadores e, enfim, momentos difíceis, né? Tanto na questão do início da crise financeira e junto com a seca, enfim, uma série de agregados, como também na questão política. Eu creio que nunca você tenha enfrentado um grupo de oposição tão forte como foi nos últimos tempos do seu mandato. Você tem algum ressentimento daquele período? Você tem alguma relação aí atrituosa desde aquele tempo? Não, de forma nenhuma. Porque na missão, na caminhada, como foi a caminhada do povo de Moisés, que houve muita turbulência, muitos conflitos, em qualquer caminhada, em qualquer missão que você tem, com certeza você vai enfrentar essas dificuldades. E eu sempre encarei, e encaro depois mais ainda, que essas coisas aparecem para fortalecer a gente. Para fortalecer, para amadurecer a gente, para fortalecer na fé. A gente só sabe da nossa capacidade, da nossa força, da nossa coragem, da nossa fé, quando a gente enfrenta as dificuldades. Se a gente não tiver momentos difíceis na vida da gente, nós não sabemos a nossa capacidade. Então, esses momentos eu não tenho nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Para mim, isso é da natureza política, é do processo que tem que existir isso, porque isso é da humanidade. Então, para mim, é um processo normal, que só me fortaleceu, só me deixou mais forte como ser humano, como pessoa, nem só para a vida política, mas também para a minha vida profissional, como ser humano, como pai de família que eu sou, né? Isso foi para me fortalecer. Eu vejo isso dessa forma e não com ressentimento. Genivaldo, você disse que ainda alimenta, ou melhor, você disse que não vai parar de ser um político atuante enquanto vida você tiver. Tecnicamente você não disse com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que você quis dizer. Como é que você vê seu futuro de agora para frente? Né? O que é que você imagina? Quais serão seus próximos passos políticos,
pelo menos o que você pensa a um futuro de médio prazo? Olha, eu vejo nesse momento que é um momento de muita cautela, de muita calma, de muita paciência. Nós estamos vivendo uma turbulência muito grande, de incerteza política, como eu falei no início. Então hoje o momento é de a gente ter muita calma, muita tranquilidade, porque com essa incerteza não dá para a gente dizer qual é o nosso futuro, né? E vai depender muito dessas questões que estão acontecendo. Nós estamos aí, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, essa incerteza que está acontecendo, que influencia diretamente a gente, né? A gente não está fora desse contexto. O que acontece em Brasília, em qualquer canto do mundo hoje, em um país globalizado, atinge diretamente a gente onde a gente estiver. Então o momento, Delbrando, é de muita cautela, de muita paciência, de muita calma. Não é o momento da gente tomar decisões precipitadas, é de ter muita prudência nesse momento. Temos que ser prudentes, porque existe uma crise econômica ainda muito forte, assolando aí os municípios, o Estado, o Brasil, que influencia nas pessoas, na política, né? A crise econômica que é influenciada pela política, e aí dentro desse contexto a gente tem que ter muita calma. Qual é o maior líder político de Águas Belas na história que você imagina aí? Ou que você já refletiu? Você que conhece um pouco, né, da história política local. É uma pergunta, já que eu estou dentro da política, difícil de ser respondido, né? Eu digo que de maior responsabilidade é do prefeito, porque o prefeito ele tem uma responsabilidade muito grande. Então hoje, quem tem a maior responsabilidade na política é o prefeito, só tem um, é quem cuida das políticas. Tudo que acontece no município depende da prefeitura, depende da ação do prefeito, da atitude dele. É o médico presente, é o médico ausente, é o transporte do estudante, é a rua saneada, é a rua esburacada, é a rua escura, é a rua clara, né? Então é a merenda na escola, a falta da merenda na escola. Então assim, o prefeito ele tem uma responsabilidade muito grande, uma missão muito grande, uma missão muito difícil. Então hoje o maior líder político é o prefeito, né? Porque ele lidera a gestão e diante das pessoas ele tem a responsabilidade, até as pessoas atribuem coisas que não é da responsabilidade do prefeito, mas está dentro da nossa cultura do povo, que o prefeito é a pessoa que é responsável por tudo que acontece no município. Qual foi o maior prefeito da história de Águas Belas? Eu considero que foi Ayrton Diógenes. Ayrton Diógenes. Ayrton Diógenes. Pelas obras estruturais, né, que foi feita em Águas Belas, já que naquele tempo as políticas públicas eram poucas, né? As políticas praticamente não existia de assistência social, de saúde, era um médico no hospital, não tinha PSF, aquela coisa. Então assim, era medido pelas obras. Então eu considero que Ayrton Diógenes, que eu ainda ando por aí, onde eu vejo obra, foi o maior prefeito da história de Águas Belas. Genivaldo, já estamos aqui próximo a encerrar essa entrevista, né? Quero agradecer aqui sua receptividade e sua residência e deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais para o povo de Águas Belas, o que você queira colocar, enfim, aquilo que nós tenhamos deixado passar na entrevista. Sinta-se à vontade, as câmeras são suas. O que eu queria colocar para o povo de Águas Belas é que, diante de um cenário difícil, é dizer que tudo passa na vida. Do jeito que passa as coisas boas, as coisas difíceis também passam. É que nós não podemos perder a esperança e que dias melhores virão, que eu sempre disse isso. E que na missão de líder da gente é de ser sempre o mensageiro da esperança. E eu tenho muita esperança que dias melhores virão para todos nós, do Brasil, de Pernambuco, de Águas Belas, e que eu sou uma pessoa de muita fé, de muita esperança, e acredito muito nisso. Eu acredito nas pessoas, na capacidade nossa de reverter as coisas difíceis. E quero agradecer, Delbrando, você que, né, dessa forma que você tem de fazer jornalismo, que a cada dia me surpreende pela sua capacidade e a sua forma de fazer, de levar notícias para a população de Águas Belas, notícias sadias, notícias importantes. Esse canal que você criou, que começou devagarinho e a cada dia cresce com credibilidade, isso é muito importante. Com isenção, né, sem tomar partido, você tem feito isso com muita isenção, isso é muito importante para que as pessoas continuem lhe assistindo, lhe ouvindo, lendo. Eu sou acompanho todas as notícias suas 100% diariamente. Por isso que eu procurei esse meio de comunicação, tendo em vista que hoje é o meio de comunicação mais democrático, mais acessível da população, que é as redes sociais, né? Esse instrumento poderoso que a cada dia se avança, cada dia aparece mais aplicativo, né? É o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, então
esse meio de comunicação que está em todo canto, está na zona rural, nos assentamentos, as pessoas, graças a Deus, estão tendo acesso. Isso é um instrumento muito importante, porque deixa as pessoas informadas, é um instrumento que dá às pessoas as condições de elas se expressar. Antigamente você tinha que ir para um rádio, o rádio às vezes não dava oportunidade de você falar, você ia para um jornal, às vezes não dava oportunidade de você falar, e hoje você, com esse instrumento, você fala, você desabafa, você fala o que está acontecendo na sua comunidade, você denuncia, você elogia. Então é um instrumento com certeza que veio para ficar, que só se aperfeiçoa, que é as redes sociais, muito importante. O povo está curtindo muito isso é muito importante. E nós temos que estar ligados nisso, temos que entender que o povo hoje é um povo informado, é um povo inteligente, e as redes sociais trouxe para o povo brasileiro essa condições do povo se expressar, democratizou as informações, isso é muito importante. Muito obrigado, Delbrando, e quero deixar um abraço para o povo de Águas Belas, dizer que eu continuo aqui na luta, firme e forte, otimista e animado, que nós estamos vivendo uma crise, mas que essa crise vai passar. E eu acredito também na candidatura do presidente Lula, presidente da República, que se Deus quiser nós vamos ter Lula governando esse Brasil de novo, para trazer para todo o povo brasileiro a esperança e a oportunidade que ele deu junto com Dilma, que esse tal de Michel Temer, esse golpista, está tirando do povo brasileiro. Mas nós vamos trazer de volta a esperança e as grandes oportunidades que o povo tiver, principalmente os pobres desse país, que durante toda a história foram excluídos, e só no governo do PT, do presidente Lula e Dilma, que tiveram oportunidade. Muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser. Bom, nós aqui agradecemos, Genivaldo. Agradeço também a Adriano Silva, que está aqui conosco, né, na produção de mais este vídeo, né? E você não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, dar like neste vídeo e acesse www.igsweb.com.br.